Professor Valdo, página 73 do dicionário, o item 4, quando o senhor fala do monólogo psicofônico, ele é uma raridade, pode, por exemplo, no nível que nós nos encontramos... Ele... Não, é raridade porque a turma, por exemplo, que mexe com mediunidade, não pensa nisso. Eles acham quase que isso é impossível. E outra coisa, eles não querem que o encarnado saia do corpo e fique consciente para estar falando com o outro. Porque eles gostam de chamar atenção para o espírito desencarnado. O encarnado não tem valor nenhum. De modo geral é isso. Agora veja, o monólogo psicofônico, ele clareia uma série de fenômenos. Agora, é muita gente no espiritismo que não quer saber disso. Acha que isso não pode, que não deve nem falar nesse assunto. Tabu. Professor, porque comigo, eu acho, não sei se eu vou relatar o fato, o senhor que vai dizer que se foi ou não. Uns 3 anos atrás, logo que eu assim, estava recente em Foz, né, e aluguei uma casa num local perigoso, próximo a uma favela. Eu vim no lado contrário e não vi o outro lado. Então, eu me acordei assustada, eu falando com uma voz que era assim, parecia um pouco mais rouca do que a minha, mas eu tinha toda assim a clareza que era eu falando comigo, que eu devia o mais urgente possível me mudar daquele local, que eu estava isso sendo... pode ter sido o amparador que está falando através para você, porque ele deve ter tido dificuldade de falar com você quando você estava desconcedida. Sei. Essas coisas ocorrem. Agora, veja, isso ocorreu na hipnopompia, né? Na hora que você estava acordando. Eu estava consciente. É típico. Esse aí é o monólogo mais comum que tem, monólogo psicofônico. Então, depois nunca mais tive, mas foi assim, um momento crucial, mas né? isso é a mensagem do amparador para você. Isso é monólogo. De monólogo. Pobre, mas é. Pois é. É de pobre. O início, mas também nem de favelada, pobre. Mas Mas nem desse nível eu não tive mais, professor. É de quem está começando. Mas obrigada. Isso é monólogo, sim. Professor. Agora, na hipnopompia, a coisa mais característica é bem isso. Eu queria que o senhor detalhasse, ampliasse um pouco sobre a Agendex pessoal ativa. Como funciona? Como é mais ou menos que funciona? Na parafenomenologia, Agendex pessoal ativa. É o item 1 do dicionário. Agendex pessoal. O processo todo é o seguinte: quando você faz muita projeção, ou quando você faz muita assistência, por exemplo, no estilo da OFIEX, você tem que ter uma agenda extrafísica. Isso é inevitável. Mesmo a Consim tem agenda extrafísica, num caso desse. Se você se projeta, você está fora do corpo, você tem uma agenda. Se você tem um OFIEX, você tem uma agenda. Então, a verdadeira Agendex pessoal ativa, quase sempre, uma boa parte do povo que tem por aqui, é por causa da OFIEX, Oficina Extrafísica. Ativa. Sim. E aqui é o Holopensenologia, para o senhor ampliar um pouco também. Aonde? O adendo aqui, Holopensenologia. Adendo. Sim. Não, isso é que nós estávamos falando. A holopensenologia aqui é o problema que eu disse aí sobre a semiconsciencialidade e o período da madrugada. A hora que você pode alcançar maior nível de lucidez. Então, isso expande o seu holopensene. E a sua pensenidade também funciona nisso. Uma pessoa que amplia principalmente a qualificação da holopensenidade dela, o holopensene dela, a autopensenidade, ela melhora o ambiente que é o holopensene. Entende? Agora, isso se faz mais de madrugada. É o menos difícil. Agora, o que é bom é quando você faz isso de madrugada e depois você estende para o resto do dia no lugar que você trabalha. No seu escritório, por exemplo. Que é o que eu faço com o meu escritório. Entende? O meu escritório, ele tem energias que me favorecem. É como se eu tivesse sempre uma retroforma permanente.
E aquilo está sendo alimentado e enriquecido o tempo todo. Por isso que eu acho que as pessoas devem ter um escritório especial só dela. Isso é importante, às vezes funciona muito, ajuda muito. Você entendeu, né? Isso de maneira prática, assim, como é feito isso? No estado de vigília, claro. O melhor é você separar. Por exemplo, você deve ter um escritório, sua esposa outro, separado. Igualzinho o caso da Tenex, um do lado, outro do outro. Que a hora que você vai trabalhar com os amparadores individualmente, é bom que o ambiente seja individual. Uma coisa natural, lógica, uma coisa inteligente. É isso.